Gálatas, porque nós precisamos estudar Gálatas, né? E uma das respostas, e um dos motivos é de que Gálatas tem muito a ver conosco hoje. Tá? Os problemas que aquela igreja enfrentou são problemas que nós podemos enfrentar hoje, e que muitas igrejas enfrentam hoje. Ou seja, são pessoas de dentro da igreja e algumas que vieram de fora para dentro da igreja também, que estavam ali dizendo que Cristo é importante, mas só Cristo e mais alguma coisa. Aliás, esse é o grande perigo, né, irmãos? É sempre Cristo e mais alguma coisa. Ou seja, Cristo não é suficiente. A palavra não é suficiente. Parece que o culto também, né? As pessoas, tanta criatividade hoje em dia, parece que cada dia para poder realizar um culto diferente, porque senão as pessoas se cansam. E parece que essas pessoas são especialistas em criatividades. É bem provável que elas tenham uma equipe para poder ficar pensando nessas coisas, né? Cada dia da semana o culto tem um nome diferente em algumas igrejas. Porque se ficar repetindo, parece que perde a graça, é monótono, e aí pessoas acabam indo para outro aprisco, para outro rebanho, para outra igreja. Então o que nós vamos falar hoje é sobre os 9 primeiros versículos. O Anderson está conosco, né, Anderson? E a Esther também, conversei bastante com o Anderson essa semana. Tá? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, tá? Bom, então vamos lá, irmãos. Gálatas, capítulo 1, versículos 1 a 9. Gálatas 1, de 1 a 9. Então vamos ler o texto da palavra de Deus. Irmãos, vamos ler todos juntos? Então, todos a uma com a voz. Gálatas 1, de 1 a 9. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Mas é impressionante como o apóstolo Paulo é cirúrgico aqui nessas palavras. O que Paulo fazia? Paulo plantava igrejas, e quando ele percebia que aquela igreja já tinha condições de caminhar com as próprias pernas, ou seja, sem a presença dele, Paulo, obedecendo à vontade de Deus, ia para outras regiões, para outros lugares, lá plantava igrejas e fazia da mesma maneira. Só que Paulo também tinha o costume, sempre que ele podia, de retornar depois de algum tempo para ver como que estava, ou como que estavam as igrejas que ele havia plantado. Quando não podia, Paulo também pastoreava à distância essa igreja. De que maneira? Ele recebia informações, às vezes até mesmo por cartas, ou pessoas viajavam até onde Paulo estava e relatava algumas questões, alguns problemas pelos quais as igrejas estavam passando. E Paulo, como pastor que era, pastor de ovelhas, pastor mesmo de coração, Paulo cuidava dessas igrejas. E às vezes, irmãos, ele abria o coração, às vezes mais, às vezes menos, mas abria o coração para mostrar o que ele estava sentindo, como é que estava
a emoção dele com relação àquilo que ele estava vendo acontecer nas igrejas. E aqui ele vai usar uma palavra, né? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Deus para outro evangelho, senão senão, ou seja, não é outro, mas pessoas estão perturbando, estão deturpando o evangelho de Cristo. Tá? Irmãos, a igreja de Cristo é muito séria. Paulo tinha consciência de que a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. Tinha um preço muito alto. E já que a igreja era de Cristo, a igreja ela tem que funcionar do jeito que Cristo quer que ela funcione. É claro que não existe em nenhum lugar do mundo duas igrejas iguais, mas também não pode ser muito diferentes. É o que a gente fala da nossa denominação. A igreja presbiteriana completou agora no dia 12 de agosto 160 e 166 anos. Isso, 166 anos. É de 1859, né? E a nossa igreja, é claro, com o passar do tempo, ela vai crescendo, ela vai tendo algumas mudanças, mas o problema é que em alguns lugares está muito diferente. Muito diferente. E tanto é que nós comentamos um dia desses aqui, alguém perguntou acerca de reforma. Acho que foi o Antônio, né, Antônio? Falou acerca de reforma. Não, na igreja presbiteriana não tem mais jeito. Não tem mais jeito. O que nós podemos, no máximo, é cada um de nós cuidar da própria igreja e responder diante de Deus depois. Se bem que as igrejas do nosso presbitério não são muito diferentes, mas, mas não tem, mas também tem algumas divergências. Mas Paulo era muito zeloso, irmãos. Muito zeloso. Irmãos, igreja só existe por causa do evangelho. Sem evangelho não tem igreja. Só que alguns evangelhos que têm sido pregados em muitas igrejas, na verdade não é evangelho. Tem o nome de evangelho, mas não é evangelho. É importante dizer isso por quê? Por causa do como nós vamos começar a nossa... rapaz, começou cedo hoje, já que problema aqui. A gente fez um teste antes, estava dando certo, né? Passa para mim, por favor, Jonas. Bom, acho que eu não vou conseguir passar aqui. Tá. Bom, se alguém me perguntasse o que é o evangelho, o que você diria? Imagina que é uma prova para poder entrar no céu. Já pensou? E aí viesse essa pergunta: o que é o evangelho? Qual seria a sua resposta? Não. Deveria ser, mas não é. O que é? Para você, o que é o evangelho? Tá, ou seja, a palavra evangelho quer dizer boas novas, ou seja, boa notícia. Mas acerca de quê? Percebe que só dizer que é boas novas não é suficiente. A palavra quer dizer boa notícia, boas novas, mas acerca de quê? O evangelho é o próprio Cristo. Também é insuficiente, né? Se alguém perguntar para mim assim, escuta, você é presbiteriano? Sim. Você é evangélico? Eu sou. Mas escuta, me diz, o que é qual o significado de evangelho? Aí você fala, é Cristo. Você fala boas novas. Percebe? Não é suficiente. Precisa de complementos, né? Oi? Ah. Sim, mas alguém pergunta, escuta, mas por que eu preciso de santificação? O que aconteceu? O que eu sou? O que aconteceu comigo que eu preciso de santificação? Por exemplo, isso. Imagina, então eu quero que você imagine a seguinte cena: alguém que nunca teve contato com a palavra de Deus, alguém que não sabe direito o que é isso, mas ela ouviu falar a palavra evangelho. Escuta, você é evangélico? Sou. Me diz, o que é evangelho? O que é o evangelho? Aí você fala boas notícias. Né? Boa notícia para quê? Por que boa notícia? Aconteceu alguma coisa ruim? Para que nós necessitemos de uma boa notícia? Aí onde é que você tem que voltar? Você tem que voltar lá no Éden. Não tem jeito, não tem como você dizer o que é o evangelho se você não voltar lá no Éden. É a mesma coisa, alguém fala assim, ô pastor, aqui está o remédio. Para quem esse remédio? É para você, pastor. Mas que remédio é esse? Ah, pastor, é um remédio tal, tal, tal. Escuta, mas é para mim mesmo, tem certeza? Mas o que eu tenho? Para eu tomar esse remédio, você precisa me convencer de que eu preciso desse remédio.
Então o evangelho é assim, não dá para você falar sobre o evangelho se você não retornar lá no Éden e contar como que o homem foi criado, como Deus criou o homem e o que aconteceu lá depois de Deus dar uma ordem para eles. E aí, Gênesis 3,15 não pode faltar, as alianças não podem faltar. Tá? Percebe, irmãos? Quando o evangelho chega lá na Galácia, é lógico que as pessoas já tinham essa ideia. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, pessoas já estavam insatisfeitas. Diziam o seguinte: olha, esse evangelho que foi apresentado para nós já não faz, hoje já não satisfaz mais como satisfazia há, há algum tempo. Tanto é que Paulo fala assim: ó, estou admirado, porque em tão pouco tempo vocês já se afastaram da graça de Cristo. Tão pouco tempo. Então quer dizer que houve uma época que eles ouviram o verdadeiro evangelho pregado por Paulo e por outros apóstolos, por outros irmãos, e agora estavam ali colocando em xeque, duvidando do valor do evangelho, que foi algo parecido como aconteceu no Éden. Satanás chega e pergunta para Eva: escuta, foi assim que Deus disse que vocês não devem comer de todas as árvores? Não, Deus não disse. Aí a Eva começou a dialogar com Satanás começou a colocar dúvida e Eva vai, desconfia de Deus e dá crédito a Satanás e acontece o que a gente sabe que aconteceu. Então, irmãos, a nossa preocupação é essa, é que aquilo que durante muito tempo foi suficiente, alimentou, satisfez, parece que não é suficiente mais. Estou falando do verdadeiro evangelho, que é a boa notícia de que Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Né? Lembram? Quando foi dito pelo anjo que Maria daria à luz e deveria colocar o nome do menino de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados dele. Deixou claro, salvaria o seu povo dos pecados deles. E é dessa forma. Então, o que mais me deixa admirado, assim como Paulo ficou, é que para muitos crentes ou muitos frequentadores de igreja, durante algum tempo, o evangelho é suficiente. Depois eles começam a clamar, começam a gritar, começam a protestar por coisas novas na igreja, por coisas novas no culto. Ah, pastor, do jeito que tá monótono, pastor, tá cansativo, pastor, sempre a mesma coisa. Pastor, se não mudar, pastor, tem igrejas mais animadas por aí, viu, pastor? Mais animados. E aí, pastores vão cedendo. Deixam de dar ouvidos à palavra de Deus. Irmãos, não quero dizer que não tem, que exista alguma igreja que não tenha que corrigir nada. Mas estou dizendo que mexer com o evangelho, só porque pessoas estão clamando, estão reclamando, estão gritando. E Paulo vai dizer, irmãos, daqui a pouco a gente vai ver, e mais à frente ele vai falar mais ainda que a gente vai ver outro dia, é que ele é servo de Cristo, não servo de homens. Mas tem muitos líderes que agem como se eles fossem servos de homens. Não é Cristo quem dita como as coisas têm que ser, como a igreja tem que ser, mas são as pessoas que têm que dizer como a igreja é. Não é a palavra mais. Então, se alguém lhe perguntasse o que é o evangelho, o que você diria? Percebe, irmãos? Quando a pessoa pergunta, não adianta você falar que é apenas boa notícia, apenas que é o próprio Cristo, porque não é suficiente, precisa ter complemento. Precisa ter complemento. Então vamos lá. Evangelho, mencionado 11 vezes nos 45 versículos, é a palavra-chave desta carta. Então, nesta carta, a palavra evangelho aparece 11 vezes. Ou seja, 45 versículos da carta inteira, e dos 45 versículos, evangelho aparece 11 vezes. A palavra evangelho. De fato, a palavra evangelho significa boa notícia. Boa notícia. Mas, quer ver a mesma coisa? Qual é o nome do significado do nome Samuel? Ninguém sabe. Ah, o ouvido de Deus, aquele quem Deus ouve, né?
Agora, se você disser apenas isso, escuta, apenas o significado, as pessoas que não conhecem a história, elas não vão entender. Não vão. Elas também não vão entender. Então tem que explicar, ou seja, o significado do nome de Samuel é isso. E por quê? Aí você pega e conta a história para a pessoa entender. O evangelho é a mesma coisa. Você precisa entender por que o ser humano precisa do evangelho. Por quê? Porque o ser humano precisa de uma boa notícia com esse conteúdo, dessa forma. É desse jeito. Então a palavra evangelho nessa carta é muitíssimo importante. É a palavra, tá? É a palavra-chave. Por quê? Porque é o que Paulo tem em mente. Ele pregou o evangelho e depois de um tempo ele recebe a informação de que o evangelho está sendo deturpado. Deturpado. Pessoas estão dando ouvidos a um outro evangelho que, na verdade, não é um outro evangelho. Só existe um evangelho. E se é diferente, não pode ser chamado de evangelho. Não pode ser chamado de evangelho. Não tem jeito. Então, irmãos, não basta identificar a palavra-chave. A palavra-chave é evangelho. Não basta identificar a palavra-chave em um texto. Precisamos, além disso, compreender como esta palavra-chave está sendo empregada pelo autor. Por que ela é a palavra-chave nesta carta? O evangelho não é a palavra-chave nas cartas, em todas as cartas do apóstolo Paulo. Mas nesta carta é. Por quê? Porque era necessário. Paulo tinha que relembrar essas pessoas do qual é o significado, de qual é o conteúdo do evangelho. Para mostrar o seguinte, que não existe vida fora do evangelho. Não existe salvação fora do evangelho. Não existe igreja fora do evangelho. Não existe culto verdadeiro sem evangelho. Lembra aquele exemplo que eu dou sobre o negócio da bola, né? Eu falo sempre do negócio da bola, o jogo tá tão feio, fala, se tirasse a bola, ninguém sentia a falta. Imagina um futebol jogado sem bola. Não é futebol. Sem bola não existe futebol. Da mesma forma que sem evangelho não existe culto bíblico. As pessoas chamam de culto. Pode chamar de culto, mas se não, o evangelho verdadeiro não foi pregado, ali não aconteceu um culto bíblico. Não aconteceu. Tá? As pessoas podem sair animadas, bem animadas. Acho que eu contei semana passada, né, de um presbítero de uma das nossas igrejas, aqui do presbitério, falando de um crente, um novo membro que era da Assembleia de Deus, está na igreja dele, e que um dia desse o pastor contou tanta piada no culto, e aí ele ficou preocupado com esse crente novo que havia chegado, porque ele havia vindo da Assembleia de Deus. E ele ficou preocupado. Aí perguntou na porta, escutei, o que você achou? Ele falou, eu amei. O crente novo que veio da Assembleia de Deus, ou seja, atrás do Evangelho da Graça, um culto mais sério, ele falou, amei. Eu falei, amou? Ele ficou assustado. Eu falei, eu amei. Amei, gostei muito. Eu acho que culto tem que ser alegre, tem que ser descontraído desse jeito mesmo. E o pastor hoje, ele se superou. Ele contou muita piada e eu gostei. Eu falei, gente. E aí ele virou para esse presbítero. E você, presbítero? Tem só assim. Ou seja, não precisou falar mais nada. Não precisou falar mais nada. Aí, aconteceu também, né, com um colega meu, que era pastor. Ele também era muito engraçadinho, né? E aí, quando acabou o culto, aí tinha uma pessoa que estava indo na igreja há pouco tempo, a pessoa falou, ô pastor, gostei demais da pregação. Amei a pregação. Pastor, que bênção foi. Aí o pastor, é verdade? Qual parte você gostou mais? A parte da piada. A parte da piada. E mesmo sendo engraçadinho, esse pastor, o pastor ficou murcho também, falou, puxa vida, logo essa parte que ele gostou mais, devia ter gostado das outras, né? Mas, irmãos, é isso. É isso. E aí tem igrejas que são escravas dessas coisas assim. Fala, bom, então se é isso que o povo gosta, é isso que atrai pessoas para a igreja, então vamos fazer isso. Vamos oferecer mais desse tipo de produto. Bom, o objetivo de Paulo é mostrar que sua mensagem, o que dá razão ao seu ministério, vem diretamente de Cristo e não dos homens. É esse cuidado que ele toma aqui, irmãos, no comecinho do texto. Ele vai tomar cuidado. Mais para frente,
Ele vai falar sobre isso ainda, tá? Mas não é o texto de hoje. Mas ele vai falar. Mas perceba uma coisa. Ô, Thales, lê para nós, por favor, versículos 1 a 5. Vamos lá. Amém. Percebeu? Principalmente no começo. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Já adiantando um pouco, mas lê para nós alguém, por favor, o versículo 10. Dá uma olhadinha. Pode até os 12, Antônio. Percebe? Irmãos, não está claro aqui? Está claro. Paulo está dizendo o seguinte, tá, que eu recebi o evangelho foi de Cristo, eu sou apóstolo chamado por Deus, não por homens. Tá? E uma vez que eu sou servo de Cristo, eu devo obedecer a Cristo, não a homens. Não a homens. Irmãos, isso não quer dizer que os pastores hoje, que as igrejas, que a liderança hoje, não deva ouvir em nada a igreja. Mas se o que a igreja está clamando, se o que a igreja está exigindo é contra o que a palavra de Deus, o que o evangelho nos ensina, a liderança não tem que dar ouvidos. É dessa forma. E Paulo é claro dizendo isso, que ele não é servo de homens, mas ele é servo de Cristo. Por quê? Porque o evangelho que ele recebeu não é segundo o homem, mas é segundo Deus, é segundo Cristo. Então o objetivo de Paulo é mostrar que sua mensagem, o que dá razão ao seu ministério, vem diretamente de Cristo, não dos homens. Em Gálatas 1, de 1 a 9, o apóstolo Paulo faz um alerta contra falsos evangelhos. Irmãos, se é falso evangelho, não é evangelho. Não é evangelho. Já desde a gente foi lembrado aqui, eu também já tinha falado a respeito de cédulas falsas. Ou seja, pessoas que trabalham com dinheiro, o que elas fazem para poder identificar uma cédula falsa? Qual é o treinamento que elas recebem? É lidar com cédulas verdadeiras. Elas lidam tanto com cédulas verdadeiras, tanto olhando quanto tocando, que a hora que elas se deparam com uma cédula falsa, elas percebem na hora. Então, qual é a maneira de você não ser enganado com um falso evangelho? É você conhecendo o verdadeiro. É você se familiarizando com o verdadeiro. É você amando a palavra de Deus. É você se alimentando daquilo que é importante para a sua alma. Não é o que o seu coração quer, mas é o que a sua vida precisa. É dessa maneira. Então, se é falso evangelho, não é evangelho. Se é uma falsa cédula, ela não tem valor nenhum. Uma cédula, seja de real, seja de dólar, seja de peso, seja qualquer um, tá? Se ela é falsa, ela não tem valor nenhum. O evangelho é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? E o evangelho, irmãos, deve ser visto, o verdadeiro evangelho, não somente na pregação. Existem muitas pessoas que estão satisfeitas com as igrejas, por quê? Porque a pregação é bíblica, porque o estudo bíblico é bíblico, porque a escola dominical é bíblica, mas às vezes o culto não é. Às vezes o que acontece no culto, ou seja, e aí acontecem absurdos no culto, e as pessoas acham que se a pregação da palavra ela é bíblica,
ela pega e compensa o resto que aconteceu no culto, não tem que mexer com isso, não tem que consertar, não. Irmãos, não dá para uma igreja bíblica ter um culto que não é bíblico. Uma liturgia que não é bíblica. Estou falando isso por quê? Dentre outras coisas. Porque pode chegar um momento em que pessoas vão fazer pressão para poder adicionar no culto algumas coisas, ou tirar do culto algumas coisas. E aí a questão é, escuta, tudo bem, mas vamos aqui ver se isso é bíblico ou não. Vamos ver se isso traz edificação ou não. Tomar cuidado com isso. Tá? Então, ele enfatiza que só há um evangelho verdadeiro, o da graça de Cristo. E qualquer distorção é uma ameaça espiritual grave. Grave. Sabe por quê, irmãos? Porque há muitas pessoas que estão ouvindo um evangelho falso, um evangelho mentiroso, acham que é verdadeiro, estão caminhando para o inferno achando que estão caminhando para o céu. Pode falar, Antônio. Sim, você se lembra de uma história que se passou em Balneário Camboriú? Não tem muito tempo, não. De alguns jovens que morreram dentro de um carro de luxo. Esqueci se era uma BMW, um carro de luxo. Tá? Só uma escapou porque estava de fora, porque havia, acho que chegaram atrasado, que estava na rodoviária, alguma coisa. Tá? Os jovens morreram. Aí ninguém entendia o porquê que tinham morrido dentro de um carro de luxo. O que causou aquilo? O gás do escapamento, tinha a ver com ar-condicionado também, né? O gás do ar-condicionado estava escapando ali e eles, sem perceber, foram morrendo aos poucos. Morrendo aos poucos. Quando, de repente, estavam mortos, sem perceber. E é isso que vai acontecendo com crentes em muitas igrejas, com pessoas. Aquilo pode ter algumas verdades e outras inverdades que ele não consegue identificar e ele vai prendendo aqui e por isso que isso. E aquela história, né? Vamos pegar aqui os católicos, né? A pessoa diz que está convencida de que o catolicismo é uma religião falsa, é uma igreja falsa, mas a pessoa diz o seguinte: não, mas o que eu posso fazer? Eu não consigo sair de lá. Por quê? Porque meu avô era católico, meus pais católicos, meus irmãos todos católicos, e eu também sou católico. A pessoa está convencida que ali é uma mentira, uma enganação, e você não vai sair por consideração à sua família, pessoas que até já morreram. É o desejo de agradar a outros. É isso mesmo, é o desejo de agradar a outros. E é o que Paulo deixa bem claro aqui, irmãos. Se Paulo estivesse preocupado aqui com a aceitação humana, Paulo não entraria nesse tipo de assunto. Não entraria, porque isso é impopular. Isso aqui vai chatear muita gente. Mas Paulo era servo de Cristo, não era servo dos homens. E não dá. Lembra de Lutero? Lutero, quando foi iluminado ali, não é agora, a gente precisa dar um jeito nisso aqui. Se bem que Lutero, ele não pretendia fundar uma nova igreja. Ele amava tanto a igreja. Como dá para amar uma igreja que está tão depravada? E aí ele achava que dava, ele amava, ele não queria. Ele queria de fato reformar a igreja dele. E ele percebeu depois que não dava, fizeram eles perceber, né? Aí depois vem Calvino, Calvino diz o seguinte: não, o problema aqui é estrutural, o problema aqui é de alicerce, o problema aqui é de base. Cristo não é a base dessa igreja. Então, se o problema é estrutural, você pode edificar da melhor maneira, com qualquer tipo de material que vai ruir. Porque o problema é estrutural. Então chega uma hora, irmãos, e isso vale para igrejas, para algumas igrejas presbiterianas também. Batistas, igrejas sérias também. Tá? Chegou ali, a igreja mudou tanto ao ponto de você não reconhecer mais aquela igreja como bíblica, por mais que doa, por mais que vai deixar saudades. Fala assim, meu Deus, não dá para continuar nesse lugar. Não dá. Eu fiz o que eu pude.
para tentar trazê-la de volta, pelo menos frear a corrupção dessa igreja. Mas não consegui, meu Deus, não dá mais. Não dá. Tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade, viu? É. Querendo o quê? Eu não sei, Antônio. Talvez seja, mas em alguma coisa, talvez seja peso de consciência. Eu já pensei isso do Bento XVI, viu? Aquela renúncia do Bento XVI, eu não engulo aquilo, não. Questão de saúde. Para mim, o Bento XVI estava com peso de consciência. Só que ele fez apenas parte do serviço. Hã? Isso, pode ser também. De vez em quando aparecem alguns papas aí que acho que a consciência deles pesa em algumas questões, eles tentam fazer alguma coisa, mas não é suficiente, eles. É. Ah. Então, e não adianta, né? Se não fizer o que tem que ser feito, como Lutero fez. Tá? Lutero fez o principal. Nós temos que dar muito graças a Deus pela vida de Lutero. Aliás, todos os evangélicos hoje, todos os evangélicos, mesmo que não conheçam a história direito, tem que dar graças a Deus por Lutero. Aliás, não só por Lutero, e os pré-reformadores também. Se não fossem os pré-reformadores, que a gente falou, né, outro dia aqui, principalmente do Wycliffe e do John Hus, Lutero não teria conseguido fazer nada. Se não fosse Lutero, John Calvino e depois os outros também não conseguiria fazer. Então é isso. Então vamos, irmãos, rapidamente ao contexto. Bom, Paulo inicia a carta aos Gálatas defendendo sua autoridade apostólica. E ele não foi enviado por homens, mas por Jesus Cristo e Deus Pai. Irmãos, uma das piores coisas que existe na vida, não a pior, uma das piores que existe na vida é você se defender. É você ter que provar para o outro algo que não deveria precisar provar. Mas Paulo está aqui defendendo a sua autoridade apostólica. Ele fez a mesma coisa quando ele escreveu a segunda carta aos Coríntios. A mesma coisa. Pessoas que estavam duvidando, que estavam criticando, que estavam dizendo que ele não era apóstolo verdadeiro por vários motivos. E ele vai mostrando aí claramente que ele é apóstolo não por vontade de homens, por vontade de Deus, por chamado de Deus. Ele tinha convicção de que era dessa forma. O evangelho é apresentado como libertação. Tá? Então, uma das palavras que cabe ali para evangelho é libertação. Libertação. Aí as pessoas perguntam, mas libertação de quê? Oi? Sim. Aliás, por quê? Porque nós somos filhos de Abraão. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Aliás, o famoso João 8, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus vai argumentando e eles vão ficando bravos contra Jesus. Aí Jesus chega até dizendo o seguinte, que eles eram filhos do diabo, que é o pai da mentira. E normalmente é assim, né, irmãos? Pessoas que são escravas, elas querem dizer que elas são libertas. Outro dia eu perguntei para um rapaz aqui, eu até comentei com vocês, né, o menino que eu vi se degradando aqui nas drogas. Eu perguntei para ele, escuta, você gosta dessa vida? Ele falou, eu gosto, pastor. Mas por que você gosta dessa vida? O que você mais gosta? Ah, é da liberdade. É da liberdade. É uma falsa liberdade. Então não é liberdade. Ele acha que é liberdade. Ele é escravo. Tanto é que eu perguntei, escuta, liberdade? Se você quisesse largar isso hoje, você conseguiria? Ele falou, não. Pelo menos ele foi sincero. Mas é isso. Então o evangelho é apresentado como libertação. Cristo se entregou por nossos pecados para nos resgatar do presente século mal. Do presente século mal. É para isso. Então não adianta a gente falar que foi resgatado por Cristo e continuar preso. Preso a este mundo. Fazendo a mesma coisa que os outros fazem.
apenas sendo diferenciado por alguns rituais religiosos. Não é assim, não é suficiente. Paulo se surpreende com a rapidez com que os Gálatas estavam se desviando para outro evangelho. Aí depois ele vai falar o famoso versículo, né? Lá no capítulo 5, que ele vai dizer: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Aí ele vai falar que um pouco de fermento leveda toda a massa. Vós corrieis bem, irmãos, é essa a sensação que nós temos como pastores, como crentes que estão há muito tempo numa mesma igreja. Você observa para algumas pessoas, fulano estava indo tão bem, ou pelo menos aparentemente estava indo tão bem, e agora está se degradando, está tão mal. Parece que está ali preparando o ambiente para poder ir embora. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Então Paulo, ele está surpreso, está admirado com que rapidez os Gálatas estavam se desviando para outro evangelho. Mas é claro que Paulo já havia certamente experimentado isso em outras igrejas. Mas abrir o coração como ele está abrindo aqui, é muito raro ver Paulo fazendo isso. E aí, o que você lembra? Você lembra que pastor tem coração. Você lembra que líderes da igreja têm coração, têm sentimento, tem alegria, tem tristeza, tem decepção, tem incompreensão. Às vezes fica, meu Deus, o que eu faço? O que é que eu faço? Paulo sabia o que fazer, mas às vezes pastores não sabem, liderança da igreja não sabe o que vão fazer. Chega algum momento. E Paulo está ali. Assim como o Tiago também, que a gente viu há um tempo atrás. Tiago, ele abre o coração. É pastorzão mesmo. Isso, ele vai falar que ele sofria. É isso mesmo, dores de parto. Né? Irmãos, o evangelho é uma coisa muito séria. O evangelho diz respeito a sangue, a sofrimento, a sacrifício, a humilhação. Deus se tornou um de nós, se fez um de nós. Estamos chegando numa época do ano que praticamente em todo o mundo muita gente ganha presente, muita gente é lembrado, só que o aniversariante mesmo é colocado de lado. Não estou falando que Jesus Cristo nasceu em dezembro, tá, irmãos? A gente não está falando nada disso. Não foi em dezembro. Mas está dizendo que essa comemoração, que é até bonita, até necessária, e a gente tem que aproveitar, já que quase todo mundo comemora, a gente tem que aproveitar essa data, essa ocasião, para poder ensinar o Evangelho, ou reforçar o Evangelho, espalhar o Evangelho verdadeiro, e não ficar dando presente para um, para outro, para outro, para outro, e esquecer de lembrar do verdadeiro sentido do Natal. Não estou criticando dar presente, mas se quiser dar para mim também. Ah. Isso! Vão comer, vão beber e sabe o lugar que mais acontece isso? Estados Unidos. Estados Unidos. Nasceu lá, veio de lá para cá, por vários lugares do mundo, e lá as pessoas, aliás, lá não é fruta e suco natural, não. Lá é comida mesmo, é aquele banquete. Pessoas se reúnem, a grande maioria faz aquela oração padrão, e depois vão lembrar de Jesus. Vai ter uma semana de comemoração e depois de graça. Sim. Eu fiquei pensando, está até fora da igreja. Então, pessoas que não. Isso, mas essa época é puro ritual, é puro costume. É igual o Natal, é igual a Páscoa. Se bem que cristão, né? O cristão ele comemora a ceia, né? A Páscoa é uma festa judaica. Mas temos que aproveitar este momento de abril ali mais ou menos para poder apresentar o verdadeiro sentido da Páscoa. Temos que aproveitar, irmãos. Não temos que falar assim, não. Isso aqui é tudo pagão, esse negócio de árvore, negócio de luzinhas piscando, esse negócio de não sei o quê. Não.
Temos que aproveitar este momento, já que a maioria comemora, para poder apresentar o verdadeiro sentido do Natal. Certo? Então vamos lá. Ele declara que qualquer pessoa, até mesmo um anjo, que pregue um evangelho diferente, deve ser rejeitada. Aliás, ele até fala, olha o que ele vai dizer no versículo famoso, né? Versículo de número 8. Pode ler alguém, por favor. Verso 8. Anátema. Interessante que ele coloca até ele e os seus companheiros. Diz o seguinte, mesmo ainda que nós, ou mesmo um anjo, ele está dizendo que anjo vai fazer isso, mas mesmo que eles, ou um anjo, venha do céu e pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Tem um famoso pastor que ele é conhecido pelo tempo de bigode e depois do tempo sem bigode. Não é só pela aparência, mas pelo conteúdo da pregação dele. Tanto é que a internet não perdoa. A internet mostra como ele pregava acerca de um determinado assunto quando ele tinha bigode e como ele prega agora sem bigode. Aí a pessoa pergunta, com qual dos dois eu vou ficar? De repente fala, com nenhum. Mas é impressionante, irmãos, ali a discrepância. A mesma pessoa falando sobre o mesmo assunto de forma completamente oposta, completamente diferente. Aí Paulo fala, olha, ele usa mais ou menos assim, olha, mesmo se eu, que ensinei para vocês o evangelho verdadeiro, pregue algo que vá além, vocês devem me considerar maldito, anátema. É isso. O evangelho é tão sério, é tão santo, tão puro, é tão singular, que ele não aceita acréscimos, nem adicionar e nem subtrair nada. Bom, principais pontos. Autoridade apostólica. Paulo não fala por si mesmo, mas como mensageiro autorizado por Cristo. Isso dá peso à sua advertência. Irmãos, o apóstolo, o mensageiro, ele não vai entregar a mensagem dele, a mensagem de Cristo. Não é a mensagem. Você se lembra, na época do Antigo Testamento, como é que um profeta ele introduzia a sua fala? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Tá? O apóstolo é a mesma coisa. Nós a mesma coisa. A mesma coisa. Então Paulo não fala por si mesmo. Por quê? Porque ele era um apóstolo comissionado por Deus. Hoje um monte de gente se declara apóstolo, mas traz mensagens próprias, mensagens não bíblicas, mensagens que não vieram de Deus. Primeiro que eles não são apóstolos coisa nenhuma. Segundo, mesmo que fossem, seriam falsos apóstolos. Por quê? Porque trazer uma mensagem, o apóstolo não traz a sua própria mensagem. É a mensagem de quem o enviou. Centralidade da graça. O Evangelho é sobre o que Cristo fez por nós, não sobre o que fazemos por Deus. E é aí que está. Essa graça, ela era estranha, né? Por quê? Porque Cristo morreu por mim, isso deveria ser suficiente, mas estamos dizendo o seguinte, olha, é indispensável Cristo, mas precisa de mais alguma coisa. É Cristo e mais alguma coisa. Irmãos, às vezes as pessoas falam que o culto de uma igreja tradicional é tão sem graça. Por quê? Porque as pessoas elas vêm para a igreja de mãos vazias e voltam de mãos vazias. Você já não volta com uma rosa, com um copo de água ungida, ela não volta com uma cruz, ela não volta com um envelope para poder fazer a campanha, para poder entregar na próxima semana. Aí pessoas falam, é esquisito. Eu vim sem nada e volto sem nada. Não, você veio, você volta mais cheio da palavra do que você chegou. Você pode vir sem nada, mas você não vai voltar sem nada.
Se você voltar sem nada, você não entendeu o culto. Você não entendeu o significado de tudo isso aqui. Tá? Mas percebe quando eu falo de criatividade? Pessoas têm que ter, as igrejas têm que ter a criatividade, porque senão não segura o povo. Não segura as pessoas por muito tempo. E aí, irmãos, a Bíblia não exige criatividade. A Bíblia exige, num culto, fidelidade. Fidelidade bíblica. Tá? Então é isso. O Evangelho é sobre o que Cristo fez por nós, não sobre o que fazemos por Deus. Sendo assim, qualquer mistura de obras humanas como condição para sermos aceitos diante de Deus destrói a boa notícia. Destrói a boa notícia. Certo? Caminhar aqui por causa do horário. Perigo da distorção. Paulo diz que mesmo que um anjo viesse e pregasse outro evangelho, deveria ser rejeitado. Isso mostra que não há espaço para adaptações culturais que comprometa a essência da mensagem. Essência da mensagem. Tem muita gente hoje que, quando introduz uma nova interpretação a algumas questões bíblicas, diz o seguinte: olha, Paulo, ele escreveu isso na época porque era a cultura da época, hoje a cultura é outra. Dão essas desculpas. É. Sim, não foi eu não, estou repetindo que eu não estou lembrado quem é, que o Evangelho ele é mais atual que o jornal que vai sair amanhã de manhã. Não sei quem foi, foi alguém importante, não foi eu não. Eu só estou reproduzindo, mas isso, o Evangelho ele é mais atual que o jornal que vai sair amanhã de manhã. E é mesmo, é impressionante, 2000 anos atrás. Aí, aí você olha, parece que está falando comigo, parece que está falando para as igrejas hoje. Parece que está olhando, pensando. Sim, a mesma forma. É. Muda um pouco a roupagem, mas a essência é a mesma. É muita desonestidade, irmãos. É muita desonestidade. Como tem coragem. Né? Vocês me conhecem há muito tempo. E mesmo vocês me conhecendo há muito tempo, mesmo eu estando aqui há muito tempo, quantas vezes eu estou sozinho, estou a sós com Deus e fico pensando acerca de alguma coisa que eu fiz, que eu falei, preocupado ali, diante de Deus. E essas pessoas fazem, assim, parece que coloca a cabeça no travesseiro e dorme sossegado, igual uma pedra, achando que vai ficar tudo bem. Bom, urgência pastoral. O tom duro de Paulo não é falta de amor. Aliás, tem muitos pais e muitos líderes que erram por poder pegar leve o tempo inteiro, irmãos. Lá em Provérbios, capítulo 15, fala que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Lá não está dizendo com isso que você nunca tem que ser duro, que você sempre tem que ser brando. Tem momentos que nós pecamos porque nós somos brandos na hora de sermos duros. É lógico que erramos também quando somos duros, quando devemos ser brandos. Você consegue imaginar a fisionomia de Jesus quando ele lá no templo, ele foi expulsar aquele pessoal, aqueles cambistas? Imagina Jesus fazendo aquilo sorrindo, simpático. Imagina. Não dá para imaginar. Então as pessoas acham que Provérbios não está dizendo que tem que ser daquele jeito sempre. Então, Paulo usou um tom duro, mas isso não era sinal de falta de amor. Pelo contrário, é de zelo espiritual pela vida espiritual dos Gálatas. Líderes de igrejas devem proteger também hoje a pureza do evangelho. Líderes e igreja, viu? Não é só liderança, não. Todos os crentes verdadeiros devem defender a pureza do evangelho e devem resistir às tentações, às seduções de mudança. Bom, aplicações práticas. Primeiro,
Cristãos precisam avaliar mensagens religiosas à luz da graça de Cristo, não apenas pela aparência ou autoridade de quem fala. É isso que Paulo fala. Mesmo se nós, um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Então você não tem que, só porque você gosta do líder, só porque você gosta da pessoa. Não, você tem que avaliar. Você tem que avaliar à luz da graça de Cristo. 2. A única forma de experimentar a verdadeira liberdade é confiar totalmente na obra de Cristo, sem adicionar regras humanas como condição de salvação. Então o evangelho não é o que você faz por Deus, mas é o que Cristo fez por você. Pastor, mas a gente não faz nada para ser salvo? Não. A gente faz como, como resultado de que nós somos salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas não para por aí. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras são necessárias? São, mas não para a salvação, mas são necessárias como evidência de que nós somos salvos. E é novidade de vida. Não fazemos sozinhos, é o Espírito Santo que habita em nós. Isso, mas percebe? Mas tem ali a participação tanto sua quanto do Espírito Santo. Na salvação, não. A salvação, como a gente costuma dizer por aí, é monergista. Ou seja, é a ação só de Deus por meio do Espírito Santo. Isso, a salvação. Agora, a santificação é você fazendo, usando os meios de graça e dependendo sempre da graça e da misericórdia de Deus, do poder de Deus sobre sua vida. Certo? E para terminar, é isso? Não. Ainda não, né? Vai terminar. Assim como Paulo, líderes eclesiásticos devem estar dispostos a confrontar ensinos que desviam da verdade, mesmo que isso seja impopular. Mesmo que isso seja impopular. Conclusão. Esse texto nos chama a discernir, proteger e viver o evangelho da graça. Porque a verdadeira liberdade cristã só pode ser encontrada quando descansamos totalmente na obra de Jesus Cristo, sem acréscimos ou condições. Então, discernir, proteger e viver o verdadeiro evangelho. Certo? Irmãos, uma das coisas que estão em falta hoje são crentes se interessar pela apologética. Tá? É a defesa da fé. E para isso a gente precisa conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então nós precisamos discernir, proteger e viver o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça. Fala, Antônio. Futebol, se você não discutir, você não está perdendo nada. Agora, religião e política tem que discutir sim. Ele falou assim, no meio dessa, aqui entre nós, ninguém vai estar aqui daqui a 100 anos. Ninguém. Então, o time que for campeão não importa. Não importa.